Salve, terráqueos! Cá estou novamente. Aqui é o professor Clifford e, como prometido, nessa aula vamos falar um pouco sobre Simon Stevin. E de lambuja, vou apresentar para vocês o experimento de Torricelli. Sim, aquele mesmo que descreveu a equação do MRUV, o movimento retilíneo uniformemente variado, que você aprendeu lá na primeira série do ensino médio. Mas pode ficar tranquilo, que eu não vou descrever aquela equação do movimento, não. Eu vou mostrar para vocês o experimento que ele realizou quando ele estava estudando os conceitos de fluidos em equilíbrio e sua relação com a pressão atmosférica. Bom, para a gente iniciar o estudo do Teorema de Stevin, seria bom a gente conhecer um pouquinho da sua história, tá? Então, o Simon Stevin, esse camarada aí, ele foi um físico e matemático belga que concentrou suas pesquisas nos campos da estática e da hidrostática, lá no final do século XVI, e desenvolveu estudos também no campo da geometria vetorial. Entre outras coisas, ele demonstrou experimentalmente que a pressão exercida por um fluido ela depende exclusivamente da sua altura. A lei de Stevin está relacionada com verificações que podemos fazer sobre a pressão atmosférica e a pressão nos líquidos. Bom, como sabemos dos estudos no campo da hidrostática, quando consideramos um líquido qualquer que está em equilíbrio, temos grandezas importantes que devemos observar. Essas grandezas podem ser a massa específica ou a densidade, que já foi abordada na aula passada, a aceleração gravitacional local e a altura da coluna de líquido. Mas o que seria isso? Para a gente entender melhor esses conceitos, temos que ter uma noção de como que se comporta a pressão hidrostática, ou seja, a pressão exercida por uma coluna líquida. Vamos considerar essa figura aqui, que representa um reservatório contendo um líquido homogêneo de massa específica μ em equilíbrio sobre a ação da gravidade, de intensidade G. Seja H, esse Hzinho aí vai representar a altura do nível do líquido no reservatório. Vamos isolar no meio fluido ou líquido uma coluna cilíndrica imaginária do próprio líquido, com peso de módulo P e área de base A. A coluna exerce uma pressão média P na base do reservatório, que pode ser calculada pela divisão do peso sobre a área. Ou seja, relembrando que a pressão é uma força exercida sobre uma área e como o peso é uma força, fica assim, peso sobre área. Mas quem é o peso? O peso nada mais é do que a massa multiplicada pela gravidade. Se nós observarmos, já sabemos que a densidade ou massa específica nada mais é do que a massa sobre volume. Quando isolamos a massa na equação, fica massa igual a densidade vezes o volume. Substituindo a massa na equação da pressão, podemos ver que a pressão agora será definida como sendo a densidade vezes o volume vezes a gravidade divididos pela área. Lembra que eu disse que a coluna líquida é cilíndrica? Pois é, se a coluna é cilíndrica, podemos calcular facilmente o seu volume, que pode ser dado pela equação volume, que é igual à área da base do cilindro, vezes a altura. Quando substituímos o volume nessa equação anterior da pressão, podemos escrever que a pressão é igual a densidade vezes a área vezes a altura vezes a gravidade dividido pela área. Como temos área no numerador e área no denominador, podemos simplificar a equação da pressão para apenas pressão, que
que vai ser igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Simples assim. Observe que a pressão P ela não depende da área. Como a densidade e a gravidade são constantes, podemos dizer que a pressão ela é diretamente proporcional à altura H. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quanto mais fundo você estiver em um líquido, maior será a pressão exercida sobre você. Então, esse aí é o famoso teorema de Stevin, também conhecido como a lei fundamental da hidrostática. Essa lei é utilizada para relacionar pontos de pressão distintos em um mesmo líquido. A lei nos diz que a diferença entre as pressões desses pontos é igual ao produto entre a gravidade, a densidade do fluido e a diferença entre a profundidade desses pontos. Sendo assim, podemos relacionar a diferença de altura entre os pontos com a densidade e com a aceleração da gravidade do local estudado. A fórmula básica desse teorema é essa aí, P2 menos P1, que é igual a densidade vezes gravidade vezes altura, dGH. Vamos fazer uma análise do teorema de Stevin. Vamos considerar a figura na qual os pontos 1 e 2 pertencem ao mesmo nível, mesma horizontal. O líquido é considerado homogêneo e encontra-se em equilíbrio. Quando a gente aplica o teorema de Stevin aos pontos 1 e 2, ou seja, P2 menos P1 é igual a dGH. Esse H é a diferença das alturas, H2 menos H1. Então observamos que elas estão na mesma profundidade. Portanto, a diferença de altura será igual a zero. Então podemos ter como definição da lei de Stevin o seguinte: todos os pontos de um líquido em equilíbrio, sob a ação da gravidade, situados em um mesmo nível horizontal, suportam a mesma pressão, constituindo assim uma região isobárica. E sobre Torricelli? O Torricelli. Achou que eu tinha me esquecido, né? Pois é, não esqueci não. Mas antes, se você estiver um pouco cansado da aula já, dá uma pausa aqui no vídeo, vai lá, toma uma água gelada, aproveita para comer um biscoitinho e tomar um cafezinho. Depois você dá uma aprumada no corpo, uma esticada aí e volta para cá, que a gente já está quase acabando. Pois bem, antes de ver qual foi a contribuição de Torricelli no campo da hidrostática, vamos conhecer um pouquinho da sua história. O nome do camarada era Evangelista Torricelli. Quem foi esse tal de Evangelista Torricelli? Só pelo nome do camarada dá para ver que ele é um italiano, isso mesmo. Ele foi um físico e matemático que nasceu em Faenza, que fica na região norte da Itália, no ano de 1608. Ele foi criado pelo tio, que era monge, porque tinha perdido o pai muito cedo. O Torricelli ele estudou no colégio jesuíta de Faenza em 1627. Com apenas 19 anos de idade, ingressou na Universidade de Roma, a universidade chamada La Sapienza, para estudar ciências com o renomado professor Castelli. Até 1632, o Torricelli foi secretário desse professor, ajudando nos seus trabalhos, né? O primeiro trabalho científico de Torricelli foi feito por volta de 1641. Olha só o livro do camarada, vou até afastar para vocês verem. Esse aí, ó, De Moto. Quem não curte andar de moto, né? Até ele gostava, né? Brincadeira. Essa obra, De Moto, tratava sobre o movimento de corpos pesados e abriu as portas para que Torricelli conhecesse e trabalhasse para Galileu Galilei. Então, ele chegou a conhecer o Galileu Galilei e trabalhou com ele durante um tempo. A convivência desses dois pensadores foi de apenas 3 meses, porque acabou sendo interrompida pela morte de Galileu, que já estava velho e cumpria pena de prisão domiciliar. Tá vendo só, né? A vida tem dessas coisas. O tempo que ele passou do lado de Galileu, ele pôde construir em si importantes convicções.
Nesse período, Galileu enfatizou e convenceu Torricelli, ou Torricelli, como você preferir, sobre a importância do chamado método científico. A necessidade, que seria a necessidade de deixar de lado explicações fundamentadas em crenças e procurar prová-las por meio de experimentos da matemática. Bati a mão no microfone. Tá aí o motivo da prisão de Galileu. Outra hora eu falo mais sobre isso. Essas ideias são muito interessantes. Depois da morte de Galileu, o grão-duque da Toscana acabou nomeando o Torricelli como substituto do próprio Galileu e professor na Academia de Florentina. Após uma vida de contribuições à física e à matemática, Torricelli morreu de febre tifoide em outubro de 1647. Agora eu vou listar algumas contribuições de Torricelli. A primeira delas foi a evolução no estudo do movimento de projéteis, a famosa equação de Torricelli, estudada no movimento uniformemente variado. E vocês já estudaram isso no primeiro ano, já até comentei antes aqui no vídeo. Outro ponto foi o desenvolvimento de métodos matemáticos importantes feitos a partir dos estudos de geometria, especialmente no estudo de curvas especiais como o cicloide. Ele contribuiu também para a solução da determinação do baricentro de corpos. Outro ponto, a evolução em estudo de hidráulica e balística. Ele foi o criador do barômetro. A partir de um experimento com um tubo cheio de mercúrio, conseguiu determinar a pressão atmosférica e colocar em novas bases a afirmação aristotélica de que a natureza tem horror ao vácuo. Esse experimento a gente vai abordar daqui a pouquinho com ele, com o experimento de Torricelli. Ele encontrou a regra que permite determinar a velocidade em que a água sai de um orifício feita em uma das paredes do recipiente. Ainda vamos ver essa definição nas próximas aulas. Ele contribuiu também para o desenvolvimento e criação de instrumentos ópticos. Ele era muito habilidoso no desenvolvimento de lentes. Então sabemos que a pressão atmosférica ela acaba influenciando de maneira decisiva em muitas situações. 1 litro de água, por exemplo, pode ferver em maior ou menor temperatura, dependendo de quem? Da pressão atmosférica do local. A cidade de Santa Teresa, por exemplo, pesquisando aqui no Google, ela está localizada a 655 metros acima do nível do mar. Ou seja, a sua pressão atmosférica é menor do que a cidade de Vitória, do Espírito Santo, que fica no litoral, ao nível do mar. Por esse motivo, em Santa Teresa, a água ferve a uma temperatura de aproximadamente uns 98 graus Celsius, enquanto em Vitória ferve a 100 graus Celsius. Torricelli propôs um critério bastante simples para determinar o valor da pressão atmosférica. Eu vou tentar descrever de uma forma simplificada o que foi que o Torricelli fez. Então, deixa eu afastar de novo aqui. Vamos colocar aqui do lado. Vamos considerar uma cuba e um tubo de aproximadamente 1 metro de comprimento, ambos contendo mercúrio. Essa figura aí. A princípio, o tubo encontra-se completamente cheio de mercúrio, até a sua extremidade aberta, até na boca. O que nós vamos fazer? Nós vamos lá, vamos tampar a abertura do tubo com o dedão. A gente pega o tubo, tampa ele, a gente vira ele de boca para baixo, coloca a parte dele no mercúrio da cuba, como se fosse um bebedouro de passarinho, né? Em seguida, a gente vai destampar essa extremidade, ou seja, tira o dedão da boca do tubo, tendo cuidado de sempre deixar virado para baixo, deixa o tubo sempre virado para baixo. Com isso, parte do mercúrio do tubo escoa para a cuba, até que seja estabelecido o equilíbrio do sistema. Após o equilíbrio, como o ponto 1 pertence ao nível livre do mercúrio na cuba e está exposto diretamente à atmosfera, podemos dizer que a pressão exercida no ponto 1
é a própria pressão atmosférica. A pressão exercida no ponto 2 aí da imagem se deve praticamente à coluna de mercúrio que está se sobrepondo aí, que está aplicando uma força sobre a área aí, que está em cima do mercúrio. É porque acima do mercúrio do tubo temos quase o vácuo. Tá vendo esse espaço vazio aí? Ele é quase um vácuo. Não chega a ser um vácuo porque ali dentro contém um vapor de mercúrio muito rarefeito. Lembra lá do Steven que falou que no equilíbrio as pressões nos pontos 1 e 2 são iguais, porque pertencem ao mesmo fluido, nesse caso ao mercúrio, e estão no mesmo nível, ou seja, a mesma região isobárica. Então, a gente pode dizer que P1 é igual a P2. Ou seja, se P1 é igual à pressão atmosférica e P2 é a densidade do mercúrio vezes a gravidade vezes H, que é a altura da coluna de mercúrio, então P1 vai ser igual à densidade do mercúrio vezes a gravidade vezes a altura da coluna de mercúrio. Fazendo o experimento de Torricelli ao nível do mar, onde a gravidade tem um valor de aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado e a temperatura é de 0 graus Celsius, obtém-se para H um valor muito próximo de 76 centímetros. Assim como a densidade do mercúrio é igual a 13,6 vezes 10 elevado à terceira quilogramas por metro cúbico, o valor de P1, a pressão atmosférica no local, vai acabar tendo um valor de 1,01 vezes 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado. Na prática, para se evitar o incômodo da multiplicação da densidade vezes gravidade vezes altura, é comum considerar a pressão atmosférica diretamente em centímetros ou milímetros de mercúrio. Dessa forma, ao nível do mar e a 0 graus Celsius, dizemos que a pressão atmosférica tem um valor próximo de 76 centímetros de mercúrio ou 760 milímetros de mercúrio. Então, pessoal, por enquanto é só. Espero que tenham gostado da aula. Muito obrigado por ter assistido até o final. E agora é só resolver os exercícios relacionados com os temas aqui abordados. Na próxima aula eu vou abordar o Teorema de Pascal. Hoje eu estou demais na garganta. Espero que você não tenha desistido ainda, né? Temos muito que aprender. Forte abraço e bons estudos!